Ontem se confirmou aí a morte do Dallas, uma morte precoce. O garoto aí com 25 anos de idade tinha um futuro promissor no bodybuilding e infelizmente acabou partindo dessa para melhor com apenas 25 anos de idade. Era um cara que eu acreditava que seria, nos próximos anos, um futuro Mr. Olympia, pela sua pouca idade, né? Pelo seu tamanho, simetria. E existem várias especulações, né, em cima da morte dele, que alguns falam que ele se engasgou, outros falam que foi abuso de insulina. Não dá pra saber, né? Ainda não saiu um laudo. Eu vou dar a minha opinião. Eu não lembro de nenhum bodybuilder se engasgar. Parece que ele foi encontrado aí desmaiado, com comida na boca. O que leva a gente pensar é que provavelmente tenha sido por causa da insulina. Alguns estão dizendo que bem provável que ele teve um pico glicêmico e talvez tenha sido tarde demais ter partido ali para comida, né? Comeu rápido demais. Dizem que até foi por isso que ele se engasgou. Eu não acredito que ele tenha se engasgado. Eu acredito que provavelmente, na minha opinião, o fator da insulina tenha sido responsável pela morte dele. E eu conheci esse mundo, né, da musculação muito novo, com 11 para 12 anos de idade. Que nem eu já disse em outro vídeo, eu tive um professor com 12 para 13 anos, que eu entrei numa sala de musculação, que ele expôs a verdade para mim, né? Disse que se realmente um dia eu quisesse competir, eu ia ter que fazer isso e aquilo. E o que eu vejo hoje, essa nova... Não que eu seja um cara velho, tá? Tenho 28 anos. Mas eu acabei conhecendo fisiculturismo na época ali do Ronnie Coleman, né? Kevin Levrone. E hoje o cenário que a gente vê são caras com 21, 22, 23 anos, com um shape absurdo, né? Tudo bem que eu acredito no fator genético, acredito que a genética pode influenciar sim, os receptores androgênicos podem influenciar também, porque se não influenciasse, não tinham caras aí que usam e abusam de tudo e mal conseguem ficar no top 3 de suas categorias. Existem caras que abusam de um monte de coisa e não estão nem entre o top 3 da categoria deles, né? Hoje você vê Men's Physique aí, meu, atolado de GH, assim, entendeu? Usando mais GH que um sênior bodybuilder. É um fato, entendeu? Essa é a realidade do bodybuilder atual, né? Muitos acham que quanto mais maior vai ficar. Eu não posso dizer que quanto mais maior você vai ficar, porque eu só li teorias a respeito disso. Em muitos lugares que você
às vezes entra, eles pregam essa teoria, né? Que quanto mais você usa, maior você fica. Eu não posso dizer, né, que isso funciona ou não, porque eu nunca testei em mim. Eu nunca cheguei a tomar 3, 4 gramas de ergogênicos na semana. O máximo que eu já tenha tomado aí foi 2 gramas e meia. Nesse período de 4 anos. E não sei o que aconteceu com o bodybuilder, né? Se você comparar a década da metade aí dos anos 90, né? Vamos pôr o Dorian Yates aí como exemplo, né? Do Dorian Yates pra frente, que o Dorian foi responsável aí pela mudança do cenário do bodybuilder, né? Girou essa era freak. A partir aí, vamos colocar a partir aí de 92, 93, onde você via Kevin Levrone, você via Ronnie Coleman começando a carreira dele ali no mundo pro, o Gunter, o próprio Dexter Jackson, um pouquinho aí já no final da década de 90, entre vários outros, o Nasser, Dennis James. Com certeza existia já um abuso, né? Mas com quantos anos eles começaram a abusar, né? Será que com 20, 21 anos? Será que com 20, 21 anos eles já tomavam uma dose excessiva de insulina e GH? Não se sabe, né? Mas se você pegar essa era aí do final da década de 90 e até 2006, 2005, 2006 e comparar com o bodybuilder atual, o shape é muito diferente, né, dessa década anterior. Olha essa década que nós vivemos hoje, né? Se você pegar aí e comparar o Phil Heath com o Kevin Levrone na época do seu auge, um Flex, até mesmo Ronnie Coleman, Dorian Yates, você vê que são físicos diferentes, né? Hoje em dia você encontra, ao meu ver, você encontra físicos mais inflados, né? Arredondados. E às vezes você para pra pensar e você vê que essa mudança ela aconteceu e você fica se perguntando, caramba, né? Será que é uma evolução? Porque na minha opinião, a melhor época do bodybuilder, que eu sou novo, pelo menos, né? Foi ali no final da década de 90 até 2006, 2007. Depois começou já a aparecer esse cenário novo, né? E na minha opinião não vai ter, dificilmente, hoje pelo que a gente vê no cenário atual, dificilmente nós vamos presenciar uma época boa dessas, né? Ronnie Coleman, Kevin Levrone, até o próprio Dexter Jackson, que compete até hoje. Se a gente pegar o Dexter Jackson como exemplo, tá quase 50 anos aí competindo, né? Sempre entre o top 6 do Mr. Olympia. E aí você pega o exemplo do Dallas, um menino aí com 25 anos que já morreu, né? Teve sua carreira precoce.
interrompida. Aí você parar pra pensar, né? Pô, Dexter Jackson, quase cinquentão, e esses jovens morrendo tão cedo. Eu acredito que tenha sido sim por influência de algum ergogênico. Provavelmente deve ter sido insulina, pelo fato de encontrarem ele já desmaiado e com comida na boca. Eu não acredito que ele tenha morrido engasgado. Pessoas, sabe, 25 anos, como é que vai morrer engasgado? Você entendeu? É complicado. Se a gente pegar outros exemplos, né, de algumas mudanças absurdas em tão pouco tempo, de alguns brasileiros aí que estão na mídia. Não vou ficar aqui falando nomes, mas vocês sabem quem são. São mudanças grotescas, sabe? Mudanças bizarras em questão de muito pouco tempo. 1 ano, 2 anos, né? E será que é genética? Será que é abuso? Não se sabe, não dá pra saber. Eu acredito sim que existe um abuso. E mesmo se eu tivesse um patrocínio que bancasse essas coisas, ou se fosse um cara rico que conseguisse bancar vários Wii's de GH aí por dia, mesmo eu tendo condições de botar tudo que eu pudesse pra dentro, que vocês sabem que é algo muito caro, eu iria pensar na minha vida, né? Porque o bodybuilder é algo momentâneo. Você vai viver do bodybuilder, se você for viver e for um pró, você vai viver aí por até os seus 40 anos, 45 anos, competindo, batendo de frente aí com os caras novos. Então eu pensaria na minha longevidade. E infelizmente foi uma perca muito grande aí no nosso cenário, a morte do Dallas. Chega a ser triste, né? Porque era um menino com futuro promissor. Mas fica de exemplo, né? Vocês mais jovens, 18, 19 anos, não pensem vocês que mandar tudo pra dentro vai fazer de vocês enormes. O jogo não funciona desse jeito. Beleza? É isso aí. E infelizmente foi uma grande perda para nós.